Minha esposa está no Brasil. Posso vender minha casa sem ela? Quer comprar casa no Japão? Procure J.I. Consulting. Quer vender sua casa no Japão? Procure J.I. Consulting. 24 anos atendendo a comunidade brasileira no Japão como despachante credenciado, 18 anos no ramo imobiliário no Japão. Olá, gente. Eu sou Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Muito obrigado pela sua pergunta. Isso me anima para fazer vídeos. Então, por favor, você que não me conhece, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e gostou, por favor, não deixe de curtir e também deixe algum comentário. Muito obrigado. Aí recebi essa pergunta. Minha esposa está no Brasil. Posso vender minha casa sem ela? Na verdade, esse tipo de pergunta eu recebo muito diariamente. Se a minha esposa estiver no Brasil, preciso dela aqui para assinar a venda da casa. Então, um conhecimento muito importante. O nome dela está na casa, ou seja, quem é o titular da casa comprou junto com a sua esposa, mas de repente ela apenas assumiu a dívida como Hoshoni, ou se ela se colocou como titular, não sei, talvez a construtora ou imobiliária que ajudou a fazer isso e você não está sabendo. Então, nesse caso, por favor, veja o Tokibotohon, Tokibotohon, registro arquivado dos imóveis. E você tirando isso, ou na sua casa, na sua pasta, deve ter isso. Então, podemos saber, ou você mesmo pode saber, ou mandando foto para a gente, podemos saber quais são, ou quem é o titular. Se sua esposa ou seu marido está como titular ou apenas como devedor. Esse caso não é caso de esposa, mas o marido, por exemplo, a casa está no nome, a esposa está dizendo, a casa está no nome do meu marido. Ou seja, pode ser pai, ou de repente filho. Posso vender a casa sem ele? Eu repito, importante, quem é o titular da casa? Aqui no Japão, claro que no Brasil também, sem a pessoa, sem a assinatura da pessoa. Aqui no Japão, sem carimbo e selo, Inkanshomesho, não tem como realizar a venda. 3 coisas são importantes, muito importantes para desfazer de casa. Quer dizer, do titular, carimbo do titular, carimbo registrado do titular e Inkanshomesho e também alguma coisa que se identifique a pessoa. Nesse caso, tem que provar o endereço. Então, o Inkanshomesho tem um endereço, então apresentado Menkosho ou Zairyukado pode provar que se é a própria pessoa. Mas o assunto de própria pessoa, ser própria pessoa é muito importante. Não é tão fácil como muitas pessoas estão pensando, porque tem golpista. O golpista de terreno, ou a casa, imóveis, e tem isso. Então, é importante, imobiliária também, que está no meio, e o escrivão que está no meio para fazer esse trâmite, tem que realmente verificar se é a própria pessoa ou não. É muito rigoroso, porque aqui no Japão é muito rigoroso quanto a isso. Transferência de título, ou venda, ou entrega de imóveis. E como conhecimento, por favor, todos saibam, na entrega, todos os titulares precisam se identificar. Significa que a casa está no nome do marido e a esposa, o marido está indo embora, amanhã já vai partir, mas deixou alguma coisa, ok, tudo bem, tem que preparar nesse caso, antes de ir embora. No caso comigo no caso, esse é assunto de Koji Muto, da J.I. Consulting. Eu tenho feito muitas entregas de casa sem a presença da pessoa, mas todas as vezes eu pedi para a pessoa se preparar, encontrar comigo e encontrar o escrivão e encontrar o advogado. Temos feito isso. Vou falar sobre esse tema, esse assunto mais tarde. Mas importante cada titular se identifica comprovando o endereço, quer dizer, o documento, o endereço que está apresentando no documento realmente é seu endereço, realmente verifica-se que você é a própria pessoa, o próprio titular. Não importa quantos titulares tem 2 ou 3, 5, 10, 15, às vezes tem 50 titulares, que já é impossível realizar a venda nesse caso. Dá muito
muito e muito trabalho, porque tem que receber carimbo de cada pessoa, juntamente com o Inkanshomesho. Não é fácil. E a cada pessoa tem que manifestar a própria vontade de se entregar, de entregar a casa, ok? Tem que dizer, tem que declarar, através de documento, que estou entregando minha casa e não se pode vender nenhuma casa sem a presença do titular, no caso da pergunta, da sua esposa. Ela tem que estar sim. Agora o problema, né? Não pode falsificar documento porque ela não está, né? Ela não está no Japão. Eu não posso carimbar no lugar dela, não posso assinar e carimbar. Não pode fazer isso, né? Você, como marido, tira de alguma maneira Inkanshomesho. Prática é difícil, tá? Mas você já tem Inkanshomesho, por exemplo. Ela foi embora sem carimbo, deixou o carimbo dela. Então, na verdade, você pode assinar no lugar dela. Por exemplo, né? Não posso falsificar documentos. Ok. Resultado da consequência. Esse tem pena, ok? Esse é crime, tá? Da cadeia. 3 meses a 5 anos de prisão. Muita coisa, não é pesado? Isso é Shibunsho Gizozai que chama. Você falsificou documento privado. Mas Muto-san, ela não quer retornar ao Japão de jeito nenhum. Aí eu pergunto, minha pergunta é essa. Pode ser apenas um dia. Eu já realizei a venda porque a titular estava fora do Japão. Aí pedi para esse titular pelo menos voltar um dia. E ele ficou apenas 4 dias no Japão. Voltou para o Japão, comeu ramen e foi embora, né? Quer dizer, assinou, né? E simplesmente assinou nos documentos e foi embora. Aí resolveu tudo. Mas ela não quer retornar nenhum dia. Doçuro, nesse caso, como faz? Ela tem 30%, ou seja, 10% da casa como titular. E ela não quer retornar nenhum dia. Como faz nesse caso? Na prática, gente, ela, nesse caso, antes de ir embora, deve deixar uma procuração como advogado. Não é fácil, tá? Ok? Claro que nós temos esse acesso. Nós já temos realizado muitas vendas através disso. Mas, tudo bem. Tem uma maneira, ok, ela está no Brasil, não tem jeito, mas pode se identificar através de você, que é marido, que é a própria pessoa, ok, tem um como, porque o que é ruim, na verdade, fazer todo o trâmite sem a concordância dela. Ok, nesse caso, né? Nesse caso, ela concordando, tá? Ela tem que ir ao cartório no Brasil e assinar, né? E assinar na procuração que a gente faz e manda. E normalmente nós fazemos em 2 idiomas. Se em português, se em inglês, então nós usamos esses 2. Né? Mas, na verdade, cada país é um pouquinho diferente, porque isso depende da concordância, combinação internacional, combinações internacionais, Japão, Brasil, Japão, Portugal, Japão, Filipina, é diferente, ok? Então, Portugal, no caso, é mais fácil. O Brasil também não é tão difícil, só que é trabalhoso. Ela tem que concordar com a venda. Significa que nós podemos fazer essa declaração com tradução, ok? Porque a declaração tem que ser em japonês, mas nós traduzimos para português. E ela assina e tem que receber reconhecimento da firma no cartório. E sabe que cartório cobra cada firma, né? Então não é nada barato. E ela tem que ir se locomover até o cartório. Pode ser mais próximo, mas assim, de repente o cartório mais próximo não quer fazer esse tipo de serviço, então você tem que ir para outro bairro e procurar um outro cartório que faz melhor, tá? Não, agora, Muto-san, eu tenho que dizer, ela não sabe nada disso. Ela me largou, né? Ela está embora e não quer saber. Eu quero vender sem ela saber, sem ela entender. Quer dizer que ela não concorda, não tem como concordar, porque não entra em contato. Então, nesse caso, ela não concorda, então impossível vender, ok? Impossível, simplesmente é impossível vender.
como eu disse repetidamente, tem que ter concordância do próprio titular para vender a casa. Nem que ela tenha 0,5% do titular, ela tem que concordar com a venda. Essa é a lei do Japão. Agora você está em briga, não tem como, não entra em contato, não tem jeito. E nesse caso não tem como, Muto-san, você não compra. Né? Sem a concordância dela, até as empresas não tem como comprar mesmo tendo dinheiro para pagar à vista. Não tem como. E nesse caso, shikata ga nai. Colocar a casa no leilão. Isso é porque está pagando financiamento de casa, então deixa atrasar e deixa ir para leilão. Senão você nunca fica livre. Você tem que estar pagando. Ok, tudo bem. Se quiser ficar livre do imposto e esse compromisso de financiamento, é a única maneira, sem a concordância dela, e isso colocar no leilão. Muto-san, que coisa absurda você está dizendo. Mas essa é a experiência de 18 anos como dono de imobiliárias. Então eu tenho atendido muitas pessoas inadimplentes, pessoas que não tinha jeito, separaram, então não tem outro jeito, sem a concordância dela. Então, assim, se não quiser decretar falência, e por favor, tem que achar ela, quer dizer, tem que entrar em contato com ela. Às vezes nós entramos em contato com a pessoa que está no Brasil e fazemos. Claro, assim, nós vamos receber, cobrar essa parte, porque isso já não é mais assunto de imobiliária, certo? Isso é um trabalho especial. Então, Muto, por onde eu posso começar? Você pode mandar mensagem para mim e nós vamos, se eu acho que é viável, se dá para fazer alguma coisa, sim, claro, nós vamos sentar e vamos conversar e nós vamos entrar no trâmite, ok? Então, por favor, se você está entendendo o assunto, né, você pode assistir várias vezes e, por favor, né, depois de entender, por favor, mande mensagem para mim, para seguir em frente. Muito obrigado. Na verdade, desfazer de uma casa sem a presença de titular precisa de um pouco de técnica. Não é fácil, não é para qualquer pessoa. Né? Se você se encontra nessa situação, por favor, assista esse vídeo mais uma vez e nós podemos conversar. Quer dizer, você pode mandar mensagem, claro que você ainda tem muitas dívidas. E nesse caso, nós vamos entrar na consultoria particular. Então, por favor, comece mandando a mensagem. Eu deixo meu WhatsApp embaixo, tá? Muito obrigado. Por favor, curta e inscreva-se no canal. Obrigado.